Estamos de volta com o Deu Play e uma convidada especial hoje para falar sobre esse assunto que interessa a todos. A educadora Cláudia Santa Rosa aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vinda ao Deu Play. Muito obrigada, Georgia, Arthur, não é? Georgia que eu acompanho há muito tempo no jornalismo. Não vai entregar a minha idade. Olha, eu já entreguei a minha, não é, também. E Arthur que eu venho acompanhando também mais recentemente e fico muito feliz com o que vocês têm feito na rádio e é muito bom poder estar aqui. Para discutir esse retorno às aulas presenciais. Estamos na última etapa do processo de retomada, 100% dos alunos já podem comparecer. E qual a sensação nesse momento dos educadores desse processo de retomada do ensino presencial, praticamente 1 ano e meio de escolas fechadas? Pois é, você disse bem, já podem voltar, não é 100%, mas isso infelizmente ainda está longe de se concretizar. Esse 100% é objeto de preocupação muito grande, eu digo sempre, dos educadores éticos, dos educadores preocupados efetivamente com a educação, com o processo de ensino-aprendizagem, porque nós ainda estamos longe desse 100%. Há escolas, nesse momento, passando por reparos nas instalações físicas e que não retornaram. Há escolas em reforma, que são aquelas obras realmente de engenharia. Há situações preocupantes ligadas ao abandono escolar, evasão escolar, não é? Professores que se queixam de pouquíssimos alunos, né, em suas turmas. Então eu tenho um feedback assim, pela minha atuação nas redes sociais, não é? E a história também na educação, muitos colegas me trazem notícias das suas escolas. E eu estou, desde sempre, dentro de uma escola e também sei como é que está se dando esse movimento. Então, realmente, nós ainda estamos longe, depois de mais de 1 ano e meio, não é, de escolas fechadas para as aulas presenciais, ainda é bastante preocupante o cenário. Professora Cláudia Santa Rosa, inicialmente agradecer a sua gentil presença aqui no Deu Play e pega no gancho que você acabou de falar sobre 1 ano e meio de escolas fechadas. Eu me lembro que em março desse ano o governo apresentou num processo judicial que foi fruto de um acordo com o Ministério Público e a Defensoria Pública um cronograma ou um esboço de um cronograma de retorno gradual, que inclusive foi questionado judicialmente, enfim, mas existia algum tipo de previsibilidade para quando voltaria 100% às aulas. E mesmo assim, como a senhora está relatando, a evasão é muito grande. Não faltou durante esse período que o cronograma estava em andamento uma atenção maior pelo fato de já saber que já havia uma evasão durante as aulas remotas? Faltou isso? Sim, completamente. E aí eu aproveito e faço um destaque, um parênteses, para dizer que não somente a rede estadual, né? A gente às vezes esquece também as redes municipais que têm a sua autonomia, não é? E há também fragilidades nas redes municipais, as escolas ligadas às prefeituras e que também muitas delas apresentam durante esse tempo todo problemas em relação a garantir o direito à educação, não é? O direito de crianças e jovens continuarem aprendendo durante a pandemia. O governo realmente, como você falou, anunciou, apresentou um plano, um cronograma, mas ao longo do processo foram surgindo aberturas, houve um processo de flexibilização, de recurso do sindicato dos trabalhadores em educação à justiça, não é? E de abertura para o retorno somente depois da 2ª dose da vacina dos professores, várias situações que foram sendo criadas ao longo desse tempo e que finalmente também as questões estruturais dos prédios escolares que também colaboraram e continuam colaborando para esse não retorno. Uma criança, um adolescente, 1 ano e meio, fora da sala de aula, sem acessar nem mesmo a plataforma digital ou abrir um WhatsApp da professora, pelos mais variados motivos. Jovens que precisaram trabalhar para ajudar suas famílias,
jovens que se desinteressaram da escola pelo quadro que estava, crianças que não conseguem ou não têm equipamento, não têm conexão com a internet. Qual o impacto disso no desenvolvimento da educação pública brasileira, em especial na realidade do Rio Grande do Norte? Muito preocupante, Georgia. Os estudos, os levantamentos, não é, de instituições, entidades que têm se debruçado sobre essa questão, sinalizam que a gente vai precisar de 5 a 10, 12 anos para recuperar, para ajustar esse grande fosso que foi criado, não é? A gente ampliou as dificuldades na área de educação com esse período de pandemia. Pelas razões que você colocou aqui no Rio Grande do Norte, a voz oficial, não é, do governo do estado, desde 2020, que confirma, declara que mais de 50% dos estudantes aqui do estado não tiveram acesso ao ensino remoto. E a gente sabe que quando vai para algumas realidades, isso cresce exponencialmente, não é? Não somente metade. Então, pelas razões todas, a gente não conseguiu garantir minimamente nem a conectividade, nem o chip que outros estados viabilizaram para a internet, para colocar naquele smartphone simples. Então, nós tivemos dificuldades de criar as condições para garantir essa continuidade, esse ensino remoto. Burocratizamos demais o processo de ensino remoto, não é, demandando para professores e para coordenadores, para as escolas, uma burocracia tremenda, passando uma ideia, no meu entendimento, falsa, que a tecnologia chegou e que as coisas estão acontecendo. Quando a gente viu lá na ponta a realidade, bem essa que você descreveu muito bem, crianças, jovens, eu digo sempre jovens que eles não se sentem mais estudantes, eles não se sentem mais alunos. As matrículas, elas foram renovadas automaticamente de 2020 para 2021. A gente garantiu o número de estudantes na rede. A gente garantiu os recursos do Fundeb, não caíram porque o número não caiu. Mas quantos estudantes ainda se consideram estudantes? Há escolas por aí, turmas por aí, com 3, 4 alunos que retornaram ao presencial. E eu tenho dito, onde estamos? Cadê que o governo não faz uma grande campanha publicitária, educativa? Eu defendo a publicidade educativa. Num caso desse, eu considero extremamente relevante, especialmente para a TV e rádio, chamando, convocando, fazendo a chamada escolar, que é prevista, inclusive, na nossa legislação, a chamada escolar, a busca realmente, a partir do apelo, sim, da publicidade, para convencer os pais que é momento de voltar, convencer os estudantes que é preciso voltar, não é? Porque nós estamos dando vários passos para trás em relação à universalização do acesso à educação, e aí eu já nem falo da qualidade do ensino, porque imagine... É o mínimo, comparecer à escola. Antes da pandemia, a gente tinha praticamente a universalização concretizada do acesso e lutávamos, fazíamos o debate pela qualidade, para garantir a aprendizagem. Agora, com a pandemia, nós voltamos para a necessidade de viabilizar o acesso. Outra vez o acesso, porque os estudantes sumiram em muitos lugares, em muitas escolas. E eu fico a pensar quando realmente saírem os números, os dados oficiais de evasão escolar, o que a gente vai enfrentar, não é o número que a gente vai enfrentar. Por falar em enfrentar, professora, a gente tem 2 problemas que são da maior gravidade. Um era, a gente estava pensando que o problema quando voltasse era só tirar o atraso, né? De uma forma de repor aqueles conteúdos que não foram adequadamente ministrados num período que esteve fechado. Inclusive o governo deixou para o próximo ano fazer isso, não foi nem para esse ano.
Só que, segundo a senhora está falando, a gente não conseguiu nem fazer o retorno adequado. Como é que vai conciliar essas duas coisas? Tanto garantir o acesso de quem deixou eu estou chocado somente com essa declaração de que tem jovem que não se considera estudante. Isso é de uma gravidade absurda. Não, isso é uma análise que eu faço, né? Porque as jovens que a essa altura, eles não se sentem ou não podem, que a Georgia chamou atenção para um dado interessante, importante, que alguns realmente a essa altura já foram buscar um meio de sobreviver, de ajudar as famílias. Mas se ele está há mais de 1 ano e meio com as escolas fechadas para as aulas presenciais, a essa altura, desde julho, começou um processo aí de volta, acho que 23 de julho. E muitos estudantes ainda não retornaram, eles não se sentem mais estudantes. Estudantes que passaram todo esse tempo sem conseguir ter acesso ao ensino remoto. Eu dizia lá atrás, em algumas falas, em alguns programas também, como esse de vocês que eu tive a oportunidade de falar, eu dizia, a gente precisa não abandonar os estudantes para eles não abandonarem a escola. Eles precisavam se sentir apoiados, que o poder público estava pensando na realidade deles, na situação deles e buscando alternativas para viabilizar o acesso. Eu sei que é muito difícil para um gestor público, sei que foi muito difícil esse tempo todo conciliar com tantas travas, com a burocracia, mas foi muito tempo. Tinha dado, sim, para a gente ter uma postura diferente. Não temos mais como voltar no tempo. Agora é olhar para frente e realmente agir, não é? Com base no que a gente tem pela frente. A minha grande questão é que eu não consigo enxergar ações concretas para reverter essa situação. Não consegui ver ainda isso se concretizar. Vejo aí pelo Brasil iniciativas importantes em alguns estados, inclusive no período pesado da pandemia, já alguns estados que fizeram a diferença, que se destacam, aqui vizinho mesmo, a Paraíba, né? Hoje é um case, o estado que conseguiu apresentar resultados mais favoráveis relacionados ao acesso às tecnologias. Aqui vizinho, o estado do Nordeste colado ao nosso, né? Nem precisa a gente ir lá para os estados poderosos do país. Esperar realmente que as medidas sejam tomadas para que os nossos alunos voltem. Batemos várias vezes nessa tecla. Desde o início do Deu Play, estamos com 4 meses de programa no ar, falando desse impacto, desse efeito colateral da pandemia na educação dos jovens, das crianças que ficaram muito tempo e sem acreditar que a gente normalizou o fato das escolas particulares voltarem com os protocolos, alternando, e nas públicas não. É impossível voltar aqui porque não tem condições, como se o que a gente não devesse questionar é exatamente por que um tem condição e o outro não tem, porque um é público, o outro é privado, e cobrar realmente que isso seja feito, professor. Deixa eu só voltar aqui um rapidinho ponto, professor, que esse ponto da tecnologia na educação foi algo que foi bastante acelerado agora na pandemia. Era uma tendência já, né, no mundo privado, né? Também não foi uma oportunidade perdida de o Estado desenvolver, nesse momento, um bom sistema de educação remoto, de testar modelos para que ficassem como legado para a educação pública também? Sim, eu digo que certamente, inclusive pensando o país, acho que a gente vem perdendo uma oportunidade. O Brasil tem é referência na aquisição de livros, de materiais didáticos. O governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo, né? Mas eu digo sempre, muito antes da pandemia, que a gente talvez compre muito mal, né? Porque vivemos um tempo que é preciso colocar a tecnologia nas mãos dos estudantes de escolas públicas, onde é possível disponibilizar muitos livros ali por um tempo mais longo e esses meninos usarem em urgências como essa agora. Vejo muito lentamente isso acontecer, esse debate nacional acontecer de revitalizar o Plano Nacional do Livro e dos materiais didáticos,
E localmente, pensando o Estado, também perdemos a oportunidade de avanços, não é? Foi muito importante a mexida que deu nas secretarias, nos professores, muitos que achavam distantes essa possibilidade de trabalhar com recursos tecnológicos, tiveram que realmente se reinventar e aprender a lidar com as tecnologias e aplicada à educação por uma obrigação. Essa foi a realidade. E a gente lamentou muito a falta de condições, não é, para que isso pudesse ter avançado mais, né? Os estudantes não tiveram acesso às ferramentas, nem o acesso mínimo à internet, que muitos têm um pequeno celular, um smartphone, mas não tinham a internet, não têm a internet. E muitos professores também, é impressionante, também com dificuldades, viu, em relação a ter o equipamento e muitas vezes o acesso também, a conectividade. Então, o Brasil tem um longo caminho a percorrer em relação à conectividade, ao que se chama de a última légua, que é a internet, onde ela chegar às casas, às residências. E aí hoje se fala muito, vai chegar às escolas, aqueles programas todos que, não, na verdade, eles nem são novidade no Rio Grande do Norte, porque o Giga Metrópolis, que chega às escolas, já está há alguns anos, não é? Implantação aqui é uma fase de expansão. Então, essa conectividade às escolas, isso já é, de certa forma, uma realidade. O que a gente viu foi a necessidade de inclusão digital, de chegar às residências, porque as escolas foram descentralizadas. A pandemia mostrou que a escola ela pode acontecer onde as pessoas estiverem. A internet permite uma sala de aula aberta 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, o que é que precisou? Que os professores mediassem esse processo de acesso das crianças e dos jovens a essa grande sala de aula. E aí, o que é que faltou? Condições para. Quem teve menos prejuízos, acumulou menos prejuízos que tiveram acesso. Eu trabalho numa escola e a gente viu claramente essa realidade. Os meninos que conseguiram ter acesso de forma regular, sistemática, com um trabalho que a escola fez bastante sério, né? Eles apresentam desempenhos infinitamente superiores àqueles que não tiveram condições de acesso. E lá nós tivemos um índice muito baixo dos que não tiveram acesso, por volta de 10%, menos de 10%, não tiveram, porque houve uma grande... uma escola pública, mas houve um grande movimento da escola, desde o primeiro dia do decreto de distanciamento social, em parceria com as famílias. Um trabalho muito forte, muito articulado, de não deixar cair no esquecimento, deixa para lá, não, aulas diárias, um trabalho muito sistemático. E aí a gente vê a diferença, infelizmente, agora, com o retorno, e por acaso eu estou numa escola que retornou de forma precária, não é? Uma escola de tempo integral, o prédio está passando por reparos, que começou em julho, quando deveria estar pronto, e a gente conseguiu, a própria escola, articular com a escola vizinha, que tem uma escola vizinha, fechada à tarde, para que funcionasse no turno da tarde. Não é integral, mas no turno da tarde, com as crianças que os pais podem trazer apenas para um turno. E aí estamos assim, na correria para as coisas acontecerem, e com um projeto pedagógico muito focado para recuperar, para ajustar esse percurso acadêmico de cada criança de forma individualizada, que é assim que tem que ser. Escola que insistir nesse momento
em orientações massificadas para a realidade que a gente tem, muito provavelmente o insucesso já está ali batendo a porta. Professora Cláudia Santa Rosa, muito obrigada por sua presença aqui no Deu Play e por esses esclarecimentos, mostrando também essa realidade de quem vive lá no dia a dia da escola pública. Muito obrigada, George, Arthur. É um prazer, né? E dizer que eu adoro esse nome do jornal, do programa. Legal. Super diferente, moderno. Né? Volte sempre, já disse. Muito obrigada. Obrigada à audiência de vocês. Boa noite. Também.